Muito boa noite. Nós temos no Jesus e Saúde Mental nos educado a analisar o estoicismo e o cristianismo. E hoje nós queremos fazer o fechamento desta análise. Abrimos o livro Manual de Epicteto, do início, e agora terminaremos fazendo reflexões que remetem à vida de Sócrates. Então, nesta parte 9 do estoicismo e cristianismo, eu queria que você ficasse conosco após a nossa vinheta. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre quem seria o exemplo, o modelo maior, a figura de maior destaque da humanidade, que serviria para os homens como modelo e como guia. E obtém como resposta que é Jesus. Jesus é o guia e o modelo da humanidade. No entanto, ao longo da história, antes da vinda de Jesus à Terra, coroando um momento e um ápice de reflexões, de ensinamentos, nós temos uma série de mensageiros, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, através de Chico Xavier. E um desses mensageiros, que foi um dos mais sublimes, porque conseguiu reunir de uma maneira muito coerente a fala com a prática, foi Sócrates. Sócrates foi um filósofo que todos nós conhecemos de nome, alguns conhecem um pouco mais, que marcou a filosofia, a história da filosofia, antes e depois dele. Os pré-socráticos e os pós-socráticos. Assim como Jesus marcou a história da humanidade antes e depois da vinda dele. Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Ele acreditava na oralidade, acreditava na voz, na diálogo, como sendo uma forma viva de poder construir conhecimento. Assim como Jesus também nada escreveu. Conhecemos as falas de Jesus a partir dos seus discípulos, direto ou indiretamente, a partir dos evangelhos, a partir das epístolas daqueles que o seguiram, daqueles que o conheceram. Da mesma forma, nós temos conhecimento sobre a vida de Sócrates a partir de escritos. O principal, Platão. No entanto, Epicteto, um estoico, também faz menção, também faz referência, e nessa parte final do livro, que é um dos mais importantes do estoicismo, ele também faz muita menção a Sócrates. Sócrates chama muita atenção de todos, primeiro pela abordagem. Digamos que no momento em que ele chega, a filosofia ela se debruçava muito sobre as questões físicas, sobre a origem do universo, sobre o porquê da vida, digamos assim. E Sócrates é um dos primeiros que traz a questão filosófica para a intimidade do ser. Ele dá uma dimensão psicológica, por exemplo, a uma frase, conhece-te a ti mesmo. Essa frase existia antes dele. Era uma frase dita pelos 7 sábios da antiguidade. Era uma frase que estava escrita no pórtico da entrada do Templo de Delfos. Mas antes de Sócrates, essa frase tinha mais uma conotação de a gente conhecer as nossas limitações, porque os deuses é que seriam ilimitados. Sócrates, porém, traz uma dimensão de interioridade para essa máxima, colocando, portanto, uma dimensão psicológica de nós podermos nos conhecer. Nessa perspectiva, ele traz a filosofia para o homem, para a investigação do ser e, ao mesmo tempo, para uma realização do ser na Terra, ou seja, na vida. A filosofia sai de uma especulação e entra para uma prática de vida. Sai de questões que não tinha como, digamos, comprovar e entra para uma comprovação na praxis, uma comprovação, portanto, na ética, na forma de ser. Ao mesmo tempo, ao lado de Sócrates, existiam um outro grupo de pessoas que eram conhecidas com nomes de sofistas. Os sofistas também não se preocupavam com as questões da física, questões que eles não podiam, digamos assim, descobrir, comprovar. Os sofistas se preocupavam com questões humanas também. Mas a abordagem socrática era totalmente diferente da abordagem sofista, no sentido de
os sofistas, acreditarem que tudo era uma mera convenção. A verdade, portanto, era apenas uma convenção social. As virtudes eram apenas uma questão de comportamento convencionado, enquanto Sócrates, Platão e toda a filosofia que ele funda acreditava que existia uma verdade, que existia uma essência, que existia, portanto, a virtude como sendo uma realidade do universo. E nós, a partir da nossa prática ética, a partir da nossa prática moral, nós espelharíamos dentro de nós essa virtude. Então era uma abordagem totalmente diferente do ponto de vista ontológico, da existência, do existir. Dessa maneira, vários livros, alguns livros, ou de Platão, o seu discípulo principal, eles trazem diálogos entre Sócrates e possíveis diálogos com sofistas, que provavelmente até nem existiram na realidade, mas que existiram do ponto de vista do campo de ideias. Talvez não existiu diálogo direto com Protágoras, com Górgias, mas existiu com os sofistas, porque Protágoras e Górgias eram os principais sofistas. Então, embora a abordagem seja parecida, ou seja, tanto os sofistas quanto os socráticos, eles falavam das coisas da vida humana. A construção profunda do conhecimento era totalmente diferente, porque enquanto os sofistas eles usavam da retórica, da arte do diálogo, da arte da fala, da arte do convencimento, para dizer que o bem, o amor, essas coisas todas não existem, são só convenções, assim como o mal também seriam convenções. A mesma pessoa poderia ser defendida contra e defendida a favor, ou seja, acusada ou defendida, como Helena de Troia, e Górgias faz isso num discurso que ficou famoso, uma acusação de Helena como sendo a causadora da guerra e uma defesa, uma apologia de Helena como sendo uma grande vítima do sistema, digamos assim. Ou seja, o mesmo Górgias demonstra a partir da arte jurídica, a arte da oratória, a arte retórica, que o bem e o mal não existiriam, são apenas convenções, enquanto os socráticos e Sócrates, usando também da retórica, falavam completamente diferente. O bem e o mal existem, porque na realidade o bem tem a existência fundamental, a virtude é a existência natural. É esse indivíduo que traz uma nova conotação para a filosofia. E mesmo ao lado dele existindo, porque a divisão antes e depois de Sócrates não é bem temporal, não é bem cronológica. Existe, digamos, mais uma questão de abordagem, do tipo de abordagem. Existem alguns filósofos pré-socráticos que eram contemporâneos a Sócrates. Portanto, a inovação é a abordagem, a inovação também é a praxis, trazer a filosofia como instrumento de libertação do ser, a filosofia como instrumento de libertação do indivíduo que está no fundo da caverna e consegue se libertar para uma amplitude de percepção. Portanto, Sócrates influencia a humanidade de uma forma muito potente, de uma forma muito intensa, porque sendo a Grécia o berço de grande parte do nosso conhecimento ocidental, nós então temos ali Sócrates como sendo um precursor de muitos conhecimentos. Não é à toa que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz que Sócrates e Platão seriam precursores do cristianismo, seriam precursores, portanto, do espiritismo. Particularmente, eu tive a oportunidade de analisar essas interfaces em 2 livros que gostaria de remeter, espíritas. Um editado pela IDE, em que eu analiso o livro Fedro, de Platão, chamado, o livro publicado, A Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo, e um outro livro publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Os Últimos Dias de Sócrates, em que eu analiso os diálogos Apologia, o diálogo Críton e o diálogo Fédon, que narram a trajetória final de Sócrates nessa etapa existencial do seu verdadeiro ministério de amor e de verdade. Nesse sentido, eu queria lembrar que Sócrates, ele também morre de maneira injusta, condenado a beber um veneno. E no final da sua existência, ele traz uma aula
num dos principais tratados, a meu ver, da antiguidade sobre a imortalidade do ser. Há uma parte do diálogo Fédon, que é Sócrates dialogando com seus discípulos e consolando os seus discípulos. Há uma parte muito bonita em que Sócrates defende o motivo pelo qual o filósofo não deveria temer a morte, porque a filosofia seria um exercício para buscar a verdade. E de uma forma mais intensa ou de uma forma menos intensa, o corpo seria um certo aprisionamento do espírito que tenta buscar a verdade. Então, se a filosofia é um exercício para buscar sabedoria e a verdade, e o corpo é uma barreira, a morte não deve ser temida, não deve ser buscada. Nós não devemos antecipar a morte, mas não deve ser temida, deve ser tranquilo, né? A postura, tranquila a postura do indivíduo que usa a filosofia na sua vida para poder lidar com esse momento da desencarnação, esse momento da morte. E eu me lembro muito da proposta de Allan Kardec também, em O Céu e o Inferno, que é muito lembra muito, né? Por que o espírita não teme a morte? E Sócrates fala, por que o filósofo não teme a morte? Então, a argumentação muito parecida, no sentido de o espiritismo, né? Ele não deseja o suicídio, o espírita não deseja o suicídio, não deve buscar o suicídio, a antecipação da morte, mas quando ela chega, nós devemos manter uma postura, e veja aí a postura estoica. Sócrates se dizia parteiro e se dizia escultor. Enquanto parteiro, ele dizia que tinha um ofício de sua mãe, Fenareta, mas ele era o parteiro de almas, e a sua mãe, a parteira de corpos. Enquanto a sua mãe trazia vida ao ser, ou o ser à vida, a partir do parto, ele partejava a alma, trazendo uma nova vida, trazendo um novo significado. Esse parto, ele simboliza um método que talvez ele tenha sido um dos pioneiros dentro da filosofia, dentro do pensamento humano, a trazer um método de como fazer esse parto. E o método completo, nem todos aguentavam. Muitos diálogos de Platão, eles acabam terminando com o interlocutor indo embora, ficando chateado. Por quê? Porque partejar dói, assim como o parto da alma dói. Sair de uma velha visão e adentrar em uma nova, em uma velha vida e entrar em uma nova vida, é doloroso e, portanto, é preciso se desapegar. E muitas pessoas não queriam. Mas um jovem matemático chamado Teeteto era corajoso, inteligente. E no livro Teeteto, nesse diálogo, nós conseguimos ver o método socrático na sua completude, né? Em todos os passos. Conseguimos ver, por exemplo, o Élencos, né? Que seria aquela parte em que ele exorta. Podemos ver o Protéptico, que ele também faz naquele diálogo. Podemos ver a ironia ou a ironia em que ele usa de humor para quebrar das verdades, a quebrar as verdades que a pessoa traz. Até a última etapa, o último passo do método, que é o mais famoso, que é a maiêutica, que seria o parto final, o processo final. Então, esse partejar, numa recordação, né, do que nós temos na alma, inclusive, porque em algum momento Platão, né, Sócrates, a partir de Platão, vai escrever aprender é recordar, especialmente no livro do Fédon. Sócrates, enquanto filósofo, era um parteiro de almas, mas também era escultor. E seu pai, Sofronisco, parece que era escultor. Então existe uma história que a gente coloca nesse livro Os Últimos Dias de Sócrates, editado pela Fergus, que não é uma história que a gente encontra, digamos, nos diálogos, mas em alguns escritos de alguns outros filósofos, que talvez seja anedótica, mas que traz uma visão muito profunda, muito interessante de Sócrates, como sendo esse parteiro paciente que espera o tempo chegar para que as coisas possam acontecer. E aí ele é chamado pelo prefeito, pelo dirigente, digamos, da cidade de Atenas, para poder fazer uma nova escultura, uma nova ninfa
em homenagem a Deus Atenas. E essa ninfa deveria ser esculpida num bloco de mármore. Aí, Sócrates aceita e o bloco de mármore é trazido para a frente de Sócrates. E Sócrates fica maravilhado com a ninfa, que ele estava vendo antes das pessoas. Começa a chorar, as pessoas não entendem o seu choro, mas ele, como artista, vai lá e se dedica ao trabalho. Pega o escopo de um escultor e vai lá e vai lapidando a pedra. E depois de um tempo traz, né, com a ajuda dos serviçais, etc., do prefeito, traz a ninfa esculpida. E quando todo mundo vê a ninfa, a estátua, todos ficam muito maravilhados, chorando, emocionados, porque eram pessoas que gostavam da beleza, né? Os gregos gostavam do belo, da simetria, etc. Inclusive a beleza como sinônimo de simetria, e talvez todo o nosso apuro obsessivo com a simetria vem até dessa raiz grega, mas aí cena para o próximo capítulo. Ele olha, o prefeito olha a estátua e fica maravilhado. E nesse maravilhamento, assim, nesse encantamento que ele está, ele pergunta para Sócrates como ele conseguiu esculpir aquela ninfa. E Sócrates responde que não havia sido ele. O prefeito fica nervoso, né? Porque, mas você que devia ter feito. E aí Sócrates, você fala disso que você está vendo? Olha, quem fez isso foi o daimon, foi a divindade, foi Deus. Porque foi ele que colocou o bloco de mármore na natureza. O meu trabalho, como escultor, não foi de fazer a estátua, porque eu não fiz o bloco de mármore. O que eu tive de trabalho foi tirar as pedras que encobriam a ninfa que estava oculta no bloco de mármore. Esse foi o meu trabalho. Mas a ninfa, quem fez, foi a divindade. Sócrates traz esse pensamento abstrato, profundo, de que a inteligência suprema, na visão espírita, poderíamos chamar de inteligência ordenadora na visão socrática, porque é assim que ele fala, uma inteligência ordenadora, que está no logos do cosmo. E cosmos vem de ordenamento, de ordenação. Por isso que cosmética tem a ver com uma parte estética, de ordenar as coisas, né? Então, essa inteligência organizadora, ordenadora, ela está por trás da vida. Percebam que por tudo que a gente falou sobre estoicismo, nesses vários capítulos que trouxemos, conseguimos entender por que Sócrates também é o precursor do estoicismo. Ou seja, a partir dele, algumas linhas de raciocínio se abriram. Por quê? Porque a vida dele, especialmente o final da vida dele, fica muito marcada, muito marcante. Como é que o indivíduo consegue ficar tão tranquilo? A grande questão filosófica depois de Sócrates é o que é viver uma vida boa? O que é ser feliz? Como a gente consegue ter essa tranquilidade da alma que Sócrates demonstrou? Tanto que Aristóteles, discípulo de Platão diretamente, portanto discípulo indireto de Sócrates, vai trazer no seu livro Ética a Nicômaco que a felicidade é o objetivo principal do ser humano. E todas as outras metas seriam secundárias para podermos atingir a felicidade. Nesse sentido, em algum momento, quando Alexandre o Grande domina o mundo antigo, e aí entramos num período do helenismo, a filosofia grega muda a perspectiva, e enquanto Platão e Aristóteles, muito embora talvez não seja a visão socrática, como a gente encontra em contos de Humberto de Campos, a partir de Chico Xavier, pela mensagem de Emmanuel, a partir de Chico Xavier em A Caminho da Luz, certamente a mensagem socrática era bem mais ampla do que o discípulo dele, Platão, conseguiu pensar. Mas Platão e Aristóteles pensavam a polis, a política da cidade, como sendo um meio de as pessoas conseguirem a felicidade. A política não era só a arte de manejar os opostos num consenso, mas era um consenso para um bem coletivo, e o bem coletivo era o bem emocional, social, de ser feliz, a felicidade coletiva. Então a gente não tem nem ideia, de fato, nem o que Platão dizia sobre política, nem o que Aristóteles dizia. Certamente não é a política que a gente vê
depois da construção ao longo dos séculos. Muito menos a ideia mais profunda do que Sócrates tinha. E esse Sócrates, portanto, por ter uma ideia tão profunda e tão revolucionária, acaba que, no helenismo, como não dava para influenciar a vida política, os filósofos e a filosofia se debruçaram na vida íntima. E várias ramificações começam a surgir no helenismo. A gente falou aqui do estoicismo, ao longo desse programa todo, mas tocamos alguma coisa sobre o cinismo no programa passado. Falamos um pouco sobre o epicurismo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ceticismo, porque também todas essas posturas foram consequência de uma postura maior e profunda de Sócrates. Porque Sócrates levanta, por exemplo, a dúvida sobre as verdades para se desdobrar em novos conhecimentos. E isso traz uma postura cética que vai ser desdobrada daqui a pouco. Mas esse ser, então, é muito citado nessa parte final do Manual de Epicteto. E por isso que eu quis fazer esse apanhado geral sobre a vida socrática, a importância de Sócrates, inclusive segundo a visão espírita, segundo as revelações espíritas, as percepções de Kardec, as percepções de Emmanuel, as percepções de Humberto de Campos e a percepção que a gente vai tendo ao longo da bibliografia espírita, inclusive de Leon Denis, que a gente traz algumas vezes. Então, utilizando-me de alguns slides, eu queria ler algumas partes desse livro. Então, eu queria abrir o final do Manual de Epicteto e ler com vocês. Eu vou ler uma série de slides para a gente poder pensar. No ponto 51 tem aí: por quanto tempo irás adiar o fato de te considerares digno das melhores coisas e em nada violar o que é determinado pela razão? Recebeste os princípios filosóficos que deves aceitar, e tu já os aceitaste. Assim, qual é o mestre que ainda guardas, a ponto de protelares, de adiares, de deixares para depois o teu aprimoramento? Tu não és mais um adolescente, mas já és um homem plenamente adulto. Se agora és negligente e despreocupado, e sempre fazes suceder uma demora a outra demora, e transferes de um dia para o outro o cuidado de dares atenção a ti mesmo, sem perceber que não fazes nenhum progresso, o resultado é continuares a ser, na vida e na morte, um homem vulgar. Portanto, digna-te desde já a viver como um homem completo e que progride. E que tudo o que de ti se revela como o melhor seja para ti lei inviolável. Foi assim que Sócrates, e por isso que eu fiz toda essa fala de Sócrates hoje para coroar o nosso estoicismo e cristianismo. Porque ele cita Sócrates relembrando aquele que não tem dúvida que para, mas aquele que tem dúvida que promove uma mudança. Diz Epicteto, foi assim que Sócrates veio a ser Sócrates, isto é, concentrando sua atenção diante de tudo aquilo com que topava, exclusivamente na razão. Mas se tu não és ainda um Sócrates, ao menos deves viver como uma pessoa que quer ser um Sócrates. Mas Criton, se essa é a vontade dos deuses, então ele faz aí uma citação de Sócrates, do livro Criton. Ou seja, Criton era um dos discípulos ali que tentou libertar Sócrates naquela parte da prisão, e Sócrates diz que não, e fala assim, mas Criton, se essa é a vontade dos deuses, que assim venha a ser. Anito e Meleto podem me matar, que são aqueles que condenaram Sócrates, porém não vão me ferir. Porque isso aqui não é Sócrates, isso aqui não é Sócrates. Sócrates sou o meu ser, é a minha alma. Então ninguém pode me aprisionar e ninguém pode me libertar. Ninguém pode me matar e me colocar em vida, porque eu estou no meu pensamento, eu sou o meu ser. Essa é uma visão muito profunda e que chama a atenção da humanidade. Por isso, uma das últimas visões que vieram depois de Sócrates é a visão cética. Estoicismo, epicurismo, cinismo e ceticismo.
são as 4 grandes escolas do helenismo, que de certa forma vieram como consequências, todas elas consequências de uma visão filosófica socrática. O estoicismo nos parece um dos que mais se apresenta semelhante na postura, na ideia de colocar algo em prática, mas também o ceticismo. E o que é que o ceticismo ele vai colocar? Ele vai colocar a questão da dúvida. A dúvida como sendo algo importante e do qual nós não devemos fugir com tanto medo. O ceticismo, ele vai trazer uma proposição para a dúvida. Nós falamos aqui a série inteira basicamente do estoicismo. Mas eu queria trazer essas 2 soluções para a dúvida, porque uma outra escola, que não é bem uma escola que as pessoas aprofundem tanto, mas de certa forma veio nesse período do helenismo, é a escola chamada ecletismo, a eclética. Por quê? Porque naquele momento havia tantas proposições do que era a verdade, né? Que há uma história cética muito interessante, que chega uma pessoa buscando filosofia em Atenas e vai para a escola da Academia de Platão e se encanta e fica ali. Até que conhece o Liceu de Aristóteles e fica ali também. Aí depois ele conhece o estoicismo e vai para o estoicismo. Aí depois conhece o epicurismo, o Jardim de Epicuro, vai para o epicurismo. E em cada uma ele ficava encantado e encontrava a verdade. Então o ceticismo dizia que não era possível, com as teorias, encontrar a verdade. Portanto, diante de uma questão, a gente deve suspender o juízo, no sentido de não fazer um julgamento se é certo ou se é errado, e tentar, a partir de uma postura de dúvida, de uma postura, portanto, cética, fazer questionamentos para poder encontrar um argumento que seria equipotente ou equipolente, e esse argumento poderia neutralizar aquele dogma. Ele chamava de dogma. Os céticos chamavam os estoicos de dogmáticos, porque eles falavam coisas que não podiam provar, segundo o ceticismo. Especialmente do ponto de vista não ético, mas o estoicismo tinha aquela parte da física, né? Sobre o panteísmo, etc., sobre o universo ser regido por um grande todo. Então, isso aí o cético achava que não tinha como provar. Então, se trazia um argumento que ele chamava dogmático, os céticos traziam um outro argumento que era equipotente para poder entrar numa isostenia, né? Ou seja, num equilíbrio de argumentação, isso quebrava a argumentação. Então o cético era especialista, digamos assim, em contra-argumentar, né? E, portanto, usava dúvida. E qual era a resposta que o cético trouxe? O cético, e um dos principais foi o Sexto Empírico, que era médico. Aliás, muitos filósofos céticos também eram médicos. E era interessante porque o Sexto Empírico traz, né, vários exemplos do método cético, que era do observar a natureza. Já que a gente não tem como trazer pelas teorias, né, pelas escolas filosóficas o que era a verdade, o empirismo do ceticismo dizia que aquilo que era observado com frequência na natureza provavelmente era a realidade, a verdade. Então vem o método empírico, que está por trás do método científico. Então é o rudimento de uma postura científica, de testar, de comparar, de comprovar, para poder chegar em uma, digamos assim, em uma verdade mais próxima do que está na natureza. Mais na frente, o ceticismo, ele adentra numa coisa muito interessante, porque ao longo da Idade Média, né, depois que a Igreja católica domina o pensamento, muitos religiosos, muitos teólogos, eles tentam conciliar, né, o ceticismo com a fé. E diziam assim: olha, realmente com as teorias humanas nós não conseguimos chegar na verdade. Então, como nós não conseguimos chegar na verdade com a teoria humana, nós precisamos da fé, porque só a fé é que faz esse salto, né, que transcende a dúvida. Ao mesmo tempo, o ceticismo também teve um ramo terapêutico, que era um ramo que ajudava a lidar com a ansiedade até.
Porque já que a gente não tem como ter respostas da imprevisibilidade da vida, a gente deve aceitar essa imprevisibilidade e ser mais tolerante em relação à incerteza. Era a parte terapêutica do ceticismo. Então o ceticismo foi se desdobrando, mas é uma maneira bem interessante de como nós vamos lidar com a dúvida. Já o ecletismo é o pai da enciclopédia. Porque o que eles faziam? Olha, não era observar a natureza. Eles faziam algo parecido com a postura cética, que era olhar as várias teorias e tentar encontrar o que estava em comum nas teorias. Porque aquilo que estava em comum nas teorias devia ser a verdade, já que temos tantas teorias. Então, embora pareça ser posturas muito diferentes, né, parecem algo parecido no sentido de tentar encontrar algum consenso, quer seja na natureza, quer seja na obra teórica que os homens construíram a partir dos seus conhecimentos, das suas filosofias, das suas religiões. E aí nós chegamos ao final do nosso programa, dessa série de programas, justamente com essa proposta. Sairmos um pouco da dúvida. Veja que o Epicteto propõe aos seus seguidores. Olha, se você já aceita essa filosofia como sendo a tua verdade, você não é mais uma criança. Você já aceita que ela vai mudar a tua vida. Qual é o próximo mestre que você está esperando mudar? Qual é o próximo líder que você está esperando seguir? Faz a tua parte, sai da vida vulgar e muda para uma outra perspectiva de vida. Quando ele fala vida vulgar, não é vida, digamos assim, vulgar no sentido que temos hoje. É uma vida comum, né? Uma vida que não se entrega a algo maior, a um propósito maior, que não se entrega a uma mudança interior para encontrar a sabedoria. A proposta, portanto, estoica, nesse momento aí de Epicteto do livro, é sairmos da dúvida para entrarmos em uma convicção de vida. A dúvida como uma proposta de nos mudar as perspectivas e não de nos paralisar, não de nos deixar paralisados. A gente pode pegar a postura cética para lidar com a dúvida e aumentar a nossa tranquilidade diante da incerteza. Podemos pegar a postura cética de lidar com a dúvida e observar a natureza para tentar encontrar a mensagem do divino. Podemos pegar a postura cética e pegar a questão de verificação, que aliás encontramos na própria codificação espírita, a universalidade do conhecimento dos espíritos como sendo o consenso. E aí podemos pegar também a postura eclética, de pegar todas essas teorias, todos esses livros que a gente tem hoje na humanidade, para tentar encontrar o que é que há de comum, por exemplo, entre as várias visões. Todas elas nos dizem que o caminho, de certa forma, é um só. O caminho de modificação, de amor, de sabedoria, de fraternidade, de compaixão. Um caminho de melhoramento íntimo para a gente poder encontrar propósito, tranquilidade. Nesse sentido, é muito interessante Epicteto terminar o seu manual, né, ou pelo menos os discípulos terminarem o manual de Epicteto, trazendo a figura de Sócrates, que foi um ser filosófico que ganhou uma notoriedade que o coloca como sendo um dos principais precursores de Jesus, do Espiritismo, segundo Allan Kardec, que o coloca sendo como um dos grandes mestres da humanidade e colocando a seguinte questão para os seus seguidores do estoicismo: por que demorar? Por que não mudar? O que é que você está esperando se todas essas teorias já te dizem numa convergência de mudança ética para melhor? Quando olhamos isso, nos lembramos de Sócrates, olhando a ninfa que está oculta no bloco de mármore e observando a nossa intimidade, a gente pode fazer um paralelo. Às vezes nós somos brutos como um bloco de mármore na natureza. Mas se somos como um bloco de mármore que está na natureza, é porque nós somos filhos de Deus.
Temos, portanto, o germe da divindade, esperando brotar numa estátua diferente. Agora, como escultores de nós mesmos, podemos fazer como Sócrates, retirar as pedras que estão encobrindo as nossas potencialidades. E aí, mudar, transformar, fazer brotar de nós um novo ser, um novo homem, uma nova perspectiva. Essa é a proposta socrática, essa é a proposta estoica por excelência, e essa proposta vem na convergência do cristianismo, vem na convergência do espiritismo. E eu espero que nesse Jesus e Saúde Mental, nesses 9 programas dedicados à análise do Manual de Epicteto, a gente possa ter encontrado ainda mais argumentações e não só isso, convicções para mudar e mudar para melhor, em busca de uma vida mais saudável e de uma vida mais feliz. Que você fique em paz, que fiquemos em paz. Até a próxima.